Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. A nossa conversa de hoje é sobre a Palavra de Deus. Acompanhe com a gente. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus tem algumas maneiras de se revelar ao homem. Deus se revela ao homem pela criação, pela manutenção da sua criação e pelo controle, pelo governo que ele exerce sobre essa criação. A criação do mundo, do cosmos, do universo inteiro. Nesse sentido, o mundo, perante os nossos olhos, é como se fosse um livro aberto, aonde cada coisa criada é uma letra que compõe a revelação de Deus para nós. Por isso que Paulo fala que por causa dessa revelação de Deus na natureza, na criação, os homens são indesculpáveis no tocante a conhecer a Deus e a procurar obedecê-lo e fazer a sua vontade. Mas Deus, para se fazer ainda mais claro, mais específico, ele se revelou através da sua palavra. Falou pela boca de anjos, de profetas, dos seus servos, e isso compôs uma coleção de livros, que hoje nós chamamos de Bíblia. Deus fez isso, primeiro, para a sua glória, e segundo, para orientar aqueles que lhe pertencem. A essas duas formas de Deus se revelar, nós damos o nome de revelação geral de Deus. Mas Deus também tem uma revelação especial. É quando ele se revela na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E ele faz isso para que Cristo nos ensine o caminho da salvação. E em outros vídeos nós já conversamos muito sobre a salvação. Falamos sobre pecado, arrependimento, conversão, substituição, propiciação, expiação, remissão, redenção, justificação, reconciliação, adoção, regeneração, santificação e glorificação. Esse é o caminho da salvação revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos compreender um pouco como Deus se revela na sua palavra, o que é a palavra de Deus. E esse texto que nós usamos de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é viva. Ela é viva porque ela nos revela um Deus vivo. E isso é uma verdade. Isso não é simbólico. A Bíblia revela como Deus levantou uma nação monoteísta chamada Israel para se revelar ao mundo como um Deus que não tem imagem, como um Deus que não pode ser representado por imagens, por esculturas, por figura alguma do que há em cima do céu ou embaixo da terra. E Israel levou o nome e o poder desse Deus a todas as nações. Conhecemos a Deus hoje por causa de Israel e da revelação de Deus a Israel de si mesmo e da sua palavra, cujos israelitas tiveram total participação na sua escrita. A Bíblia nos revela Deus não como um relojoeiro, que criou uma engrenagem, que criou um relógio e o colocou para funcionar e deixou ele funcionando ali, tranquilamente, e se ausentou. Não, a Bíblia revela um Deus presente, atuante, vivo, e que se comunica com o homem. A Bíblia revela que em Deus nós existimos, nós nos movemos. Nos diz que Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E também nos revela Jesus Cristo como a palavra de Deus. Lá em João diz que no princípio Jesus
era o Logos de Deus, o Verbo, a palavra vida, a palavra que gera ação. A Bíblia nos revela que Deus falou anteriormente de várias maneiras aos nossos ancestrais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, Cristo. Por isso que a palavra de Deus é viva. Mas o texto de Hebreus também diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é eficiente para conduzir o homem nos seus caminhos, seja em momentos de paz, de tranquilidade, que é quando deveríamos recorrer à Bíblia para orientações de como viver, o que quase sempre não fazemos, mas também orienta o homem nos tempos de tribulação, nos tempos de crise, nos tempos de guerra. E é aí que a Bíblia atua pelo Espírito Santo de Deus no conforto, na consolação do homem. E nesse sentido, a Bíblia é eficiente. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela também é eficaz para nos trazer ética de vida. Ela é eficaz para nos trazer conduta moral, para a elevação do nosso espírito, para nos tornar pessoas melhores. E você pode achar estranho o que eu vou dizer, mas a Bíblia é eficaz porque ela também traz prosperidade. Sim, a tão sonhada prosperidade que buscamos ardentemente nos dias atuais, pulando de igreja em igreja, fazendo votos absurdos, comprando objetos simbólicos, símbolos inúteis, como se fossem peças de idolatria, para que sejamos prósperos, como lenços, como vidros de azeite. Essa tão sonhada prosperidade, a Bíblia traz ao homem através do seu ensinamento. Lá no Salmo 1, o salmista diz que o homem é bem-aventurado, é muito feliz, o homem que medita na palavra de Deus dia e noite, e diz que esse homem, ele é como uma árvore plantada junto a um rio, junto a um ribeiro de águas. Ele vai dar fruto no seu devido tempo, sim. E tudo que esse homem fizer, se ele fizer segundo a palavra de Deus, ele vai ser bem-sucedido. Ah, se todos pensassem dessa forma e partindo desse texto, buscassem orientação para a sua vida na palavra de Deus e não na cabeça de tantos e tantos profetas que têm surgido nos nossos dias, cuja veracidade e idoneidade nós não podemos garantir. Mais do que isso, o texto de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz e que também ela é cortante e penetrante. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, aquela espada do soldado romano afiada dos 2 lados, que tinha um poder letal na hora de penetrar no inimigo. O texto de Hebreus diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra, dividindo alma e espírito, juntas e medulas. O fato é que a palavra de Deus penetra, trazendo verdade. E onde há verdade, há liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem sempre gostamos da verdade, e nem sempre queremos a liberdade. Às vezes nós preferimos as fábulas e as mentiras, porque nos deixa dentro da nossa zona de conforto. Às vezes a nossa verdade, revelada pela palavra de Deus, nos é incômoda. Às vezes as transformações verdadeiras que precisamos fazer quando entramos em contato com a palavra de Deus, nós não queremos fazê-las. Nós não queremos mudar o nosso estilo de vida. A verdade nem sempre é bem-vinda. E como junto com a verdade também vem a libertação, a liberdade, nem sempre queremos ser livres. Às vezes preferimos a servidão, a escravidão, a um pastor, a um padre, a um bispo, a um apóstolo, a um missionário. Preferimos pensar pela cabeça deles
e receber sem questionar tudo o que eles têm a nos dizer, como se eles fossem nossos senhores e nós os escravos. Preferimos isso a ter que pensar sozinho, decidir sozinho, como livres, como homens e mulheres livres, como pessoas a quem o Senhor quer dar essa liberdade. E porque o Senhor quer dar essa liberdade a todos nós, é que Ele se revela na sua palavra e faz com que essa palavra seja viva, eficaz e penetrante, cortante, divida o que é da alma, o que é do espírito, o que são desejos e o que é racional, o que é aquilo que eu quero fazer e não devo ou não posso, e o que é aquilo que eu não quero fazer, mas preciso fazer. O texto também diz que a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é apta para discernir pensamentos que geram atos, atitudes na nossa vida, que podem ser segundo Deus e segundo Cristo, ou podem ser contra Deus e contra Cristo. Nossos atos para com os nossos entes queridos, a forma que tratamos os nossos familiares, marido, esposa, os filhos, podem ser segundo Deus ou podem ser contra Deus. Por isso que a palavra dá discernimento ao pensamento. Os nossos pensamentos que geram atitudes para com o próximo. A palavra de Deus é apta para discernir propósitos, projetos que queremos realizar nas nossas vidas, que podem ser segundo Deus e Cristo, ou podem ser contra aquilo que Deus e Cristo têm para nós. Para isso, a palavra de Deus existe, para discernir propósitos. Assim, o livro de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. O meu desejo é que o mais rápido possível você se volte para a palavra de Deus. O meu desejo é que o quanto antes você aprenda na Bíblia como se conduzir, como manter a sua ética, como tratar as pessoas, como tratar o seu próximo, como tratar os seus filhos. O meu desejo é que você recorra à palavra de Deus para adquirir ética para os seus negócios, para os seus projetos, para os seus pensamentos e para os seus propósitos. E não tenha medo da verdade e não tenha medo da transformação que a palavra de Deus propõe, porque você não vai realizar essa transformação sozinho, mas você vai realizar essa transformação guiado pelo Espírito de Deus. Que você não tenha medo da liberdade, de ser livre, de pensar segundo Deus, e que você não fique acomodado na zona de conforto, acostumado a ir à igreja somente para receber o milagre, somente para receber a cura, somente para receber a bênção, somente para que os seus negócios caminhem. Mas o segredo dessas coisas não está na palavra dos pregadores, mas está na palavra de Deus. E é preciso discernir quando pregadores estão falando por Deus ou não, estão falando por si mesmos. O meu desejo é que você encontre uma igreja onde a Bíblia seja ensinada sistematicamente, de forma lógica, de forma coerente. Uma igreja que não tente te escravizar, mas tente fazer com que você caminhe pela palavra que é viva, eficiente, cortante e penetrante. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Ative o sininho para que você possa ser comunicado sempre que lançarmos novos vídeos. Até o nosso próximo encontro.